Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um assunto bem importante: como conseguir o que desejamos. Às vezes a gente tem situações muito complexas nas nossas vidas, uma prova, um vestibular, um concurso, às vezes um trabalho, uma entrevista de emprego, situações mais graves. Deus nos livre, como um caso de doença, um risco de vida. Qual é a forma da gente espiritualmente, da gente tentar conseguir o que nossos corações desejam? O que a gente deve fazer? Por que rezar? Como introdução, se tudo que Deus faz é bom ou para o nosso bem, então por que rezar? Deus sabe muito melhor o que é bom ou ruim para nós. Na verdade, seria como se fosse uma criança, quando ela vai tomar uma vacina, alguma coisa que é importante para ela. Mas ela olha a criança aquilo como sendo uma coisa terrível. E por quê? E por que querem me furar? E que maldade! Que coisa horrível que vai acontecer comigo! Vai doer muito! Mas, na verdade, o próprio ato de vacinar a criança é para o bem dela. Ao ponto que uma pessoa, quando ela já está mais velha, e ela entende de verdade o que é a vacina, ela não só vai ser vacinada com alegria, mas ela também estaria disposta até mesmo a pagar por essa vacina. Ela entende que aquilo é importante para ela. No nosso mundo, a gente é como uma criança. A gente não entende muitas coisas. Às vezes, quando acontece alguma dificuldade, a gente fala por quê? Igual uma criança. Mas se a gente entende que Deus é bom e que tudo que Deus faz é para o nosso bem, e Ele entende melhor do que a gente o nosso mundo e os nossos acontecimentos, então com certeza a gente não deveria rezar ou pedir o que for ao contrário da vontade dEle. Então vem a pergunta: por que rezar? E a resposta é que existem duas formas que Deus julga o nosso mundo. Pode ser bondade ou pode ser justiça. Quando acontece alguma coisa complicada em nossas vidas, é porque Deus está julgando a gente com justiça. E a justiça ela também é positiva, é para o nosso bem. Em função das nossas atitudes erradas, a gente precisa se purificar internamente, melhorar, às vezes receber um puxão de orelha. Como a Torá fala, que da mesma forma que um pai, ele dá um castigo para o filho, para o bem do filho. Às vezes Hashem ele também castiga a gente, para o nosso bem. O objetivo é bom, mas é de uma forma justa em função de nossas atitudes. A outra forma que Deus julga a gente é com bondade e piedade. Nesse momento mesmo que a gente mereça coisas ruins, Deus ele segura e fala: calma, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma oportunidade. Essa pessoa vai melhorar. Ela já está arrependida. Olha como ela está pedindo. Da mesma forma que um pai, quando ele vai dar um castigo para o filho, se o filho ele começa a chorar e pedir para o pai: pai, não faz isso. Eu vou melhorar. Eu já aprendi. Eu não vou repetir o mesmo erro. Nesse momento o pai ele não julga com justiça. Ele julga com bondade e piedade e dá mais uma oportunidade para o filho. Na verdade, a nossa reza é justamente isso. A gente entende que a gente merece determinada coisa. Mas a gente pede para Deus que Ele tenha bondade e piedade, dê chances e oportunidades e que a gente não precise passar por essa dificuldade. E é muito interessante que a Torá fala para a gente diversas formas da gente despertar a bondade e piedade de Deus e diversas formas para a gente também despertar a justiça. Bondade e justiça. A reza. Quando a gente começa a rezar e pedir coisas boas para Deus, a gente está despertando o lado da bondade e piedade dele. Quando a gente abençoa alguém, dá uma brachá, deseja coisas boas para os nossos amigos, parentes e tal, deseja cura para uma pessoa doente, a gente também está nesse momento pedindo que Deus abençoe aquela pessoa e julgue ela com bondade e piedade. A maldição, quando a gente fala coisas ruins sobre os outros, a gente pode despertar a justiça de Deus sobre aquela pessoa. A maldição nunca pode causar para alguém alguma coisa que aquela pessoa não mereça. O máximo que a maldição pode fazer
é julgar aquela pessoa com justiça, tirar um pouco da bondade e piedade de Deus, e se ela merecer, pode acabar acontecendo. Pensar positivo. Pensar positivo desperta também o lado da bondade e piedade de Deus. Por quê? Deus prefere julgar o nosso mundo de forma que as pessoas entendam. E se a gente começa a achar que determinada pessoa vai dar tudo errado, que ela não merece, que ela é uma pessoa ruim, que eu sou ruim, que eu não mereço, e começa a pensar de forma negativa, isso pode fazer com que Deus julgue a gente com justiça. Mas quando a gente entende, não, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, ela merece coisas boas. E pensa assim também sobre nós, não pensar de forma negativa. Isso atrai a bondade e piedade de Deus. Esse pensamento negativo a gente chama também de mal olhado. Por que isso seria um pensamento negativo? O mal olhado é quando eu começo a ter inveja de alguém. É quando eu começo a olhar para aquela pessoa, poxa, por que ela tem ou não tem? Indiretamente, isso causa uma certa justiça, realmente. Por que ela merece e o outro não merece? Será que ela realmente tem atitudes positivas? E quando a gente desperta uma justiça de Deus sobre a pessoa, se ela merecer, ela pode perder. Pensamento negativo, mal olhado, maldição, isso causa uma justiça sobre os outros. Agir com bondade. Isso também é uma ideia muito bonita. Quando a gente faz bondade, ajuda o próximo, faz o bem, está escrito que Deus julga a gente da mesma forma que a gente trata os outros. Se eu trato os outros com bondade, Deus me trata também com bondade. Isso, inclusive, é válido até mesmo relacionado com os animais. Se eu trato os animais com carinho e bondade, Deus também vai me tratar com bondade. O contrário, se a gente age de forma dura e justa com o próximo, então Deus também pode agir conosco de uma forma um pouco mais dura e justa. Isso despertaria a justiça divina sobre a gente. Da mesma forma que a gente se comporta, Deus se comporta conosco. Por último, aparece também no Talmud que quando a gente entra em situações de risco, de perigo, nesse momento também há uma justiça divina sobre a gente. Quando a pessoa está correndo um risco, quando a pessoa está, Deus nos livre, numa situação de perigo de vida, ou doença e etc., é um momento de justiça. No momento de justiça, o que a gente quer fazer? A gente quer despertar a bondade e piedade de Deus. Como? Vamos rezar, vamos abençoar a pessoa, vamos ter pensamentos positivos, vamos fazer atitudes de bondade e tentar de alguma forma despertar a bondade e piedade de Deus. As mitzvot. No Pirkei Avot, a Mishnah, tratado de Avot na Torá oral, aparece uma ideia muito bonita. Faça da vontade de Deus a sua vontade, para que ele faça da sua vontade a vontade dele. É um trecho muito bonito, que está muito associado com o que a gente falou, Midá keneged midá, da mesma forma que a gente se comporta, Deus se comporta conosco. Quando eu faço a vontade de Deus, eu transformo a vontade de Deus na minha vontade, de seguir o caminho dele, de fazer determinada mitzvah, e às vezes aquilo é um pouco até difícil para mim, mas eu vou ter força para fazer o que é o correto aos olhos de Deus. Isso faz com que Deus também faça da nossa vontade a vontade dele. E se a nossa vontade é determinada prova, determinado sucesso em alguma cirurgia, doença ou alguma coisa, a ideia é que também Deus faça da nossa vontade a vontade dele e cure e traga sucesso no que a gente desejar. Por isso, também é sempre correto e importante que a gente tente fazer algumas mitzvot, também para que a gente consiga o que a gente deseja. Isso não é visto pela Torá como simplesmente uma situação de interesseiro e tal. Tá? Muito pelo contrário, isso é visto de uma forma bonita, a gente reconhece que tudo vem de Deus e a gente quer rezar e fazer as mitzvot pedindo que Ele ajude e atenda a nossos pedidos. É claro que esse não é o melhor dos níveis, mas isso também é considerado uma coisa positiva pela Torá. Está escrito em diversos lugares, o Yerushalmi no Talmud, Bereshit Rabbah no Midrash, Torá oral,
que tem 3 coisas que podem quebrar maus decretos. A techuvá, o arrependimento. Arrependimento é quando a gente olha para o passado, vê coisas erradas que a gente fez. Eu peço desculpa para o próximo. Relacionado com Deus, coisas erradas que eu tenho feito, eu peço desculpas para Deus. Eu começo a fazer determinadas mitzvot que eu não tinha feito até esse momento erradamente, eu peço desculpas e começo a fazer. Quando a gente muda nossas atitudes do passado, toma decisões para o futuro positivas, a gente pode quebrar maus decretos. Tefilá, a reza, quando a gente reza e pede para Deus, a gente também, através da nossa reza em português mesmo, a gente consegue quebrar maus decretos, despertando o lado da bondade e piedade de Deus. E a tzedakah, quando a gente faz atos de caridade, é exatamente a mesma coisa como a gente colocou. Quando a gente faz o bem, a gente pede que Deus julgue a gente também com bondade. Essas seriam as formas da gente quebrar maus decretos e conseguir as coisas que nossos corações desejam. Espiritual e material. Encontro de Yaakov e Esav. É uma história muito bonita que aparece na Torá, que Yitzhak, o nosso patriarca, ele queria abençoar o filho primogênito. Ele chamou Esav, que era o filho primogênito, pediu para ele caçar um animal, preparar uma refeição, e nessa refeição ele abençoaria seu filho primogênito Esav. A esposa de Yitzhak, do pai, ela chamou o filho mais novo, Yaakov, e falou para ele que deveria receber a bênção do primogênito. E a verdade é que Yaakov ele havia comprado a primogenitura do irmão. E nesse momento Yaakov ele se veste como irmão, vai até seu pai Yitzhak, que já estava cego, e pede para ele abençoá-lo. Yitzhak abençoa a Yaakov, ao filho mais novo, achando que era o filho mais velho. E quando Esav ele descobre o que aconteceu, ele resolve que ele quer matar seu próprio irmão Yaakov. Yaakov ele foge. E 22 anos depois, quando ele retorna, agora é o momento que vai ter o encontro de Yaakov com Esav, seu irmão. Como vai ser esse encontro? Vai ser uma guerra? Será que vai ter mortes? Um receio muito grande do que vai acontecer? E vem a Torá e nos conta que antes do encontro de Yaakov e Esav, Yaakov, que era o filho mais novo, ele se encontra com um anjo. O anjo de Esav. E ele começa a lutar a noite inteira contra esse anjo. E ele vence aquele anjo. E logo em seguida, ele segue o caminho, se encontra com o irmão e não tem guerra e não tem morte. E tudo acaba de uma forma tranquila. O que a Torá quer mostrar para a gente com essa luta contra esse anjo? A Torá quer nos ensinar uma coisa muito bonita. Toda luta, todo desafio, toda guerra, toda disputa material começa no plano espiritual. Yaakov ele primeiro luta contra o anjo de Esav. Quando ele vence no plano espiritual, automaticamente ele vai vencer no plano material. Assim funciona todos os desafios do nosso mundo. A guerra verdadeira é no plano espiritual. A destruição do templo. É muito interessante no Talmud, quando houve a destruição do templo, aparece uma linguagem muito interessante. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, o segundo pelos romanos. A linguagem do Talmud, uma farinha moída você moeu. Tanto Titus quanto Nabucodonosor, quando eles destruíram o templo, eles simplesmente moeram uma farinha moída. Ou seja, o templo já estava destruído. Quem destruiu o templo? Nós mesmos, através das nossas atitudes. A gente destruiu no plano espiritual e ele simplesmente finalizou no plano material. Assim também relacionado com a reconstrução do templo.
a gente vai construir no plano espiritual e depois a gente vai conseguir construir no plano material. Tudo começa no espiritual. Essa é a mensagem. E é como se fosse uma árvore ao contrário. Tudo começa lá em cima, na raiz, e começa a se ramificar, chegando ao nosso plano material, com as folhas, com os frutos, com a nossa vida como um todo. Mas a raiz é no plano espiritual. E aí a gente tem algumas opções. Se Deus quer, mas eu não faço a minha parte, eu não vou conseguir. O que é fazer a minha parte? Fazer a minha parte é tanto no plano material quanto no plano espiritual. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou ir procurar os médicos, eu vou estudar muito, eu vou fazer tudo o que eu posso. Mas não é só no plano material. Eu vou fazer também no plano espiritual. Eu vou rezar, eu vou fazer as mitzvot, eu vou pedir para Deus com todo o coração. Se eu fizer a minha parte no espiritual e no material, aí sim as coisas podem acontecer. Ou seja, se Deus quer, mas eu não faço a minha parte, eu não vou conseguir. Se eu faço a minha parte, mas Deus não quer, eu também não vou conseguir. Se eu faço a minha parte e Deus quer, eu vou conseguir. E a ideia que a gente tentou falar um pouco aqui também é que quando eu faço a minha parte, tanto no material quanto no espiritual, eu posso despertar a bondade e piedade de Deus. E mesmo que inicialmente Deus não queira e esteja julgando a gente com justiça, através da nossa reza, das nossas mitzvot, a gente consegue fazer com que muitas vezes Deus aceite e queira e nos julgue com bondade e piedade. Aqui vai algumas sugestões do que a gente pode fazer para ter sucesso em alguma situação em nossas vidas. Primeira sugestão seria o Shabat. Aparece no Zohar que o Shabat, ele que traz a bênção, a brachá, para a semana inteira seguinte. Tudo de bom que acontece na nossa semana vem do Shabat. Ou seja, é claro que o ideal é a gente tentar respeitar o Shabat sempre, mas no Shabat anterior a determinado acontecimento, é mais importante ainda que a gente se esforce para tentar respeitar esse Shabat, acender as velas, fazer o Kiddush, não fazer os trabalhos proibidos no Shabat, é sempre muito, muito importante. Segunda sugestão, rezar. Em português mesmo, de coração. Muito importante, a reza tem que ser um trabalho do nosso coração, e por isso pedir com todo o coração é sempre muito importante. E pode também falar o Tehillim, os salmos também têm uma força muito grande. Se a gente colocar o tefilim e rezar, melhor ainda. Tzedakah antes e depois. É correto, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente falar, dar uma tzedakah antes, uma caridade, um valor de dinheiro que eu estou dando para que eu consiga determinada coisa, para que aconteça alguma coisa, para a cura de alguém. E me comprometer também, se tudo der certo, eu conseguir passar na prova, ou a cirurgia der certo, ou alguma coisa do gênero, que eu me comprometo a dar mais um valor X de tzedakah. A tzedakah, a gente poderia até mesmo colocar numa caixinha e depois encaminhar para algum rabino ou para alguém que possa direcionar a tzedakah da melhor forma possível. Rezar após acender as velas de Shabbat, isso também tem uma força importante, porque quando a gente acende a vela de Shabbat, a gente está trazendo uma espiritualidade muito grande para o mundo, uma mitzvah especial. E nesse momento também tem uma força a mais nas nossas rezas. É claro que isso somente e unicamente se a gente acender a vela antes do horário do pôr do sol. Após o horário do pôr do sol, em vez de a gente fazer uma mitzvah, a gente acaba fazendo uma transgressão. Ler a carta de Ramban. Carta de Ramban ou Nachmanides é uma carta muito bonita. Ele escreveu para o filho dele e ele fala nessa carta aqui para o filho que os ensinamentos dessa carta são muito fortes e todo dia que o filho ler essa carta, ele vai ter sucesso em tudo o que ele pedir e tudo o que ele rezar a Deus. E por isso muitas vezes a gente lê essa carta
e pede para Deus que atenda também os pedidos dos nossos corações. Outra sugestão, se comprometer que quando tudo der certo, vai fazer a reza de Nishmat Kol Chai sem a brachá final do Ishtabach. Essa é uma reza muito, muito bonita de louvor a Deus. Ela tem no Shabbat, a gente faz essa reza. E é muito comum, quando a gente quer muito uma coisa, falar para Deus, se a gente conseguir, se der tudo certo. Eu vou dar uma tzedakah a mais. E eu vou fazer essa reza de agradecimento. E muitas vezes também, isso tem uma força a mais de ajudar a gente no que a gente deseja. Teshuvah, é claro, o arrependimento. Se arrepender de coisas erradas, tanto em relação a Deus quanto em relação ao ser humano, acrescentar mitzvot em nossas vidas, isso também tem uma força muito grande, e acender 2 velas para a elevação da alma de Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Meir Baal HaNes. Vou explicar isso melhor, e na verdade, a gente acende essa vela para a elevação da alma de 2 grandes sábios, cabalistas e rabinos muito importantes que já morreram, mas a gente nunca pede para os rabinos. Pedir para os rabinos, isso seria idolatria. A gente acende pela elevação da alma deles e a gente pede para Deus pelo mérito desses grandes sábios. Isso também tem uma força muito grande e ajuda a realizar os desejos também dos nossos corações, mas tomando muito cuidado para nunca rezar ou pedir para os rabinos e nem para nada que não seja Deus. Até mesmo pedir para entes queridos que já faleceram, isso também é errado. A nossa reza tem que ser somente direcionada unicamente para Deus. O máximo que a gente pode fazer é pedir para as pessoas que já faleceram, para elas rezarem para Deus e pedir para Deus por nós. Mas nunca atribuir força a alguém que já faleceu. Por último, pensar positivo, que isso sempre atrai coisas positivas. Aqui vem uma pergunta muito interessante. Podemos rezar para ter sucesso em algo errado? Exemplo clássico, um ladrão. Será que ele pode ou deve rezar para ter sucesso num assalto? Por um lado, ele está reconhecendo Deus. Por outro lado, ele vai fazer alguma coisa errada. Será que é bom que ele reze ou não? Posso rezar por coisas bobas ou devo guardar a minha reza para assuntos mais sérios? Resposta dessas 2 perguntas, começando de uma forma simples, é que todo contato que a gente tiver com Deus é sempre positivo. Quando a gente reconhece Deus, entende que tudo vem dele. Se a gente reza até mesmo por uma coisa errada, quando a gente reconhece que tudo vem dele e que ele existe, futuramente a gente pode acabar se arrependendo do que a gente fez. Rezar por coisas bobas é sempre positivo. Qualquer conexão que a gente tenha com Deus é bom. A gente não fala que a gente está enchendo o saco de Deus. Muito pelo contrário. Ele quer ter esse contato conosco. Tem pessoas que falam, poxa, se eu conseguir isso, eu nunca mais te peço nada. Não existe isso. O que mais Deus quer é que a gente peça para Ele sempre. Aproxime Ele da nossa vida e da nossa realidade. E isso só vai trazer coisas positivas para a gente. Um ladrão que pelo menos ele entende que Deus existe e que tudo vem dele, é muito mais fácil de algum dia ele acabar mudando o caminho dele e acabar abandonando o assalto. A gente aprende muito isso de Balak, o rei de Moab. Balak, o rei de Moab, ele tem uma história muito, muito interessante. O povo judeu, quando estava saindo do Egito, Balak, o rei de Moab, ele estava com muito, muito, muito medo. E nesse momento ele contratou um bruxo, um feiticeiro, chamado Bilam, para amaldiçoar o povo judeu. Bilam, junto com Balak, fizeram vários sacrifícios para Deus, pedindo que Deus ajude eles a vencer e acabar com o povo judeu. Sacrifícios é considerados como uma reza, e a pergunta é, foi positivo esses sacrifícios que ele fez? Rezar para amaldiçoar e destruir o povo judeu? No Tratado de Nazir, no Talmud,
Está escrito que pelo mérito dos 42 sacrifícios que Balac fez para amaldiçoar o povo de Israel, saiu de sua descendência Ruth. Ruth foi uma mulher do povo de Moab que ela se converteu ao judaísmo, que deu origem ao rei David. Ou seja, olha que incrível. A reza e proximidade que ele adquiriu com Deus, mesmo que para uma coisa negativa, acabou causando uma influência positiva. E saiu da descendência dele, Ruth, que acabou dando origem ao rei David e que também vai dar origem até mesmo a Mashiach. Aprendemos daqui que podemos rezar até mesmo para coisas erradas, pois através da reza reconhecemos Deus e nos aproximamos dele, o que nos ajudará futuramente a mudar nossas atitudes. E se a resposta for não? Essa é uma questão muito forte que a gente tem. Muitas vezes a gente reza, a gente chora, a gente pede, a gente faz as mitzvot, a gente faz caridade, mas acaba não acontecendo exatamente o que nossos corações gostariam. E agora? Se Deus não nos atendeu, então nossa reza não valeu de nada? Caso Deus entenda que o que estamos pedindo não é bom para nós, Ele não nos dará exatamente o nosso pedido e nossa reza trará para nós outras coisas boas, como no caso de Balac. Ou seja, ele queria uma coisa ruim, amaldiçoar e acabar com o povo judeu. Deus falou, isso não é bom. Mas pelo mérito dessa reza e de todo o trabalho que você fez, eu vou te dar uma outra coisa boa. Da sua descendência vai sair Ruth, uma mulher muito especial, e que vai dar origem, inclusive, ao rei David e a Mashiach. Mas por que não seria bom para nós? Essa é uma questão que é muito difícil a gente entender. Às vezes Deus olha o que a gente está pedindo, mas fala, isso não é bom para você. E a gente não entende nada. Igual aquela criança que a gente falou no início, morrendo de medo e chorando, porque vai tomar uma vacina. E pode ser que a vacina realmente doeu. E a criança pode ficar magoada, eu pedi tanto para meus pais, eu chorei tanto. Por que eles fizeram isso comigo? É difícil uma criança entender a cabeça de um adulto. E é muito difícil também para a gente entender todos os pensamentos de Deus. Por que Hashem não me atendeu? Se rezamos e cumprimos as mitzvot, por que Deus não nos atendeu? Rezas e mitzvot ajudam muito, despertando a bondade e piedade de Deus. Mas não é certeza que farão o exato efeito que queremos, pois se fosse, afetaria o livre-arbítrio. Imagina se todas as pessoas que rezassem com todo o coração fossem atendidos. Imagina se todas as pessoas que não rezassem não fossem atendidos. Imagina se todas as pessoas que fizessem o bem e as mitzvot e a caridade, tudo que elas quisessem se realizasse. E quem não fizesse isso desse tudo errado. Só existiriam pessoas boas e que rezam no mundo. Se todo mundo vê um efeito imediato e tudo funciona de uma forma perfeita, é claro que todo mundo vai fazer o bem. Para ter o livre-arbítrio, é necessário que mesmo que a gente muitas vezes reza e pede, às vezes Deus fala não. E fala não para o nosso bem. E porque Ele entende coisas que a gente não entende. Isto pelo fato de haver outras contas de Hashem, como, por exemplo, vidas passadas. Quando começa a acontecer muitas coisas complicadas nas nossas vidas, a gente não entende por quê, mas por quê. Mas a gente não sabe o que aconteceu numa vida passada nossa, o que nós éramos numa encarnação passada. E talvez se a gente entendesse o que a gente passou na vida passada, talvez a gente entenderia o que a gente está passando nessa vida atual. Objetivos futuros. Às vezes a gente não tem noção. Poxa, eu queria tanto entrar naquela faculdade. Eu queria tanto aquele trabalho. Só que a gente não sabe que talvez se a gente entrasse naquela faculdade ou naquele trabalho, a gente seria infeliz. E que talvez tenha uma coisa muito melhor nos esperando. A gente não sabe exatamente o futuro, ou qual é o objetivo e aonde Deus quer levar a gente. Às vezes Deus fecha uma porta de um lado,
porque Ele quer abrir uma porta muito mais bonita, muito mais especial do outro lado. Às vezes, os nossos desejos podem afetar outras pessoas. E se afetar outras pessoas, a gente nem imagina, nem sabe como isso poderia afetar. Mas Deus entende o que é melhor. Olhando de uma forma muito mais ampla e muito mais geral, não somente a gente, mas também os nossos familiares, nossos amigos, pessoas ao nosso redor, o mundo como um todo. Às vezes é necessário que a gente tenha uma purificação nas nossas almas. E passar por alguma dificuldade, isso pode limpar a gente internamente. O que pode causar muitas outras coisas positivas, futuras, para as nossas vidas. Às vezes funciona também como uma capará. A capará, a gente fala muito no judaísmo, que é melhor que a gente tenha um prejuízo material, não conseguir passar numa prova, não conseguir aquele emprego, não conseguir aquele dinheiro, ter um prejuízo de Deus nos livre um acidente onde destrói um carro ou alguma coisa assim. É melhor um prejuízo financeiro do que Deus nos livre que vá a algum parente da pessoa ou que vá à própria vida da pessoa. E se a gente conseguisse entender que aquele bem material ele foi para salvar a gente de alguma coisa maior, a gente ficaria muito feliz. E eu diria até mesmo relacionado com uma morte de alguém. Deus nos livre. Mas se a gente pudesse ter a visão de Deus e entender como isso foi bom para aquela pessoa e como ela está num lugar especial e como chegou realmente o momento dela, talvez a gente também teria uma visão diferente do que acontece. Moshe e a entrada na terra de Israel. A gente vê aqui uma reza muito forte. Moshe, Deus definiu que ele não entraria na terra de Israel. Mas Moshe não se satisfez com isso. Ele começou a rezar. Moshe rezou 515 vezes para entrar em Israel. E a resposta de Deus foi negativa. Por quê? Nossos sábios falam que Moshe estava num nível espiritual muito alto. E se Moshe entrasse na terra de Israel, o nosso templo não seria destruído. E aconteceria uma coisa muito complicada. Se o templo não seria destruído, e o povo judeu estivesse errando e pecando e fazendo coisas erradas, Deus poderia derramar a ira dele sobre o nosso povo e não sobre o templo. Quando teve a destruição do templo, aparece no Talmud que Deus derramou a ira dele sobre as madeiras e as pedras do templo, e não tanto sobre as pessoas. Se Moshe entrasse e o templo não fosse destruído, isso poderia ser muito ruim para o povo de Israel. Deus sabia o futuro e sabia que era melhor que nesse momento Moshe não entrasse. Caso Moshe tivesse entrado na terra de Israel, o templo sagrado não seria destruído. Assim, se o povo pecasse, Deus derramaria sua ira sobre o povo e não sobre as pedras do templo, o que seria muito pior. Os espiões não entraram em Israel. A gente conhece na saída do Egito, quando o povo de Israel se aproximou da terra de Israel, Moshe mandou 12 espiões. Eles tinham que ver como é que era a terra e tal, e quando retornaram, 10 deles começaram a falar mal da terra, dizendo que seria muito difícil, que os povos são muito fortes, muito mais fortes do que a gente, cidades muradas. O povo começou a entrar em desespero. Nesse momento, Deus definiu que toda aquela geração deveria morrer durante 40 anos no deserto e só a próxima geração entraria na terra de Israel. Nesse momento eles se arrependeram e eles choraram e eles falaram: a gente quer entrar. Uma parte do povo tentou entrar e morreram. E vamos ver, os espiões e o povo rezaram e pediram para Deus os perdoar, para que entrem na terra de Israel. Deus os perdoou, mas não deixou que entrassem na terra de Israel. Por que não? Precisava mudar a geração. Nesse momento, vamos entrar na cabeça do povo. Que terrível! Saímos do Egito, milagres e maravilhas.
Deus ficou de dar para a gente a terra prometida. E agora Deus está determinando que a gente vai morrer no deserto, vivendo no deserto por 40 anos. Mas qual foi o ponto aqui? Deus entendeu que não ia funcionar dessa forma. Eles nem chegaram a entrar, nem chegaram a começar a lutar e conquistar. Já estão desesperados, morrendo de medo e chorando. O que aconteceria com esse povo se eles fossem entrar na terra de Israel? Um povo medroso, cabeça escrava ainda do Egito, com medo de tudo. Eles não teriam condições de vencer a guerra. Deus, é claro que Ele ajudaria a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não está pronto e a gente fosse entrar para morrer, Deus fala, isso não é bom para vocês. É melhor ficarem no deserto. Eu estou com vocês. Eu estou dando o alimento que cai dos céus. Eu estou com as nuvens que cobrem vocês contra esse sol do deserto. Eu vou estar com vocês mais 40 anos, até os filhos de vocês que tenham mais coragem, que já não vão nascer mais como escravos. Eles vão poder entrar na terra e conseguir isso de uma forma muito mais fácil, com muito mais coragem, e eu vou estar com eles. Ou seja, muitas vezes o que a gente acha que é bom, ou o que a gente acha que é terrível, muitas vezes não é bem assim. O que fazer quando a resposta for negativa? Primeira história de David e Batseba. Resumindo rapidamente a história, o rei David, uma vez ele viu uma mulher muito bonita, e o marido dessa mulher ele estava na guerra. Tinha um costume antigamente que sempre quando as pessoas, os maridos, iam para a guerra, eles se divorciavam de suas esposas. Por quê? Para não ter o risco da pessoa sumir na guerra, não saber o que aconteceu com ela, e a esposa ficar sozinha por uma vida inteira sem saber onde está o seu marido, se ele está vivo, não está vivo, foi sequestrado, será que ele volta, será que ele não volta? Assim, a mulher, ela espera, se ele sumiu, espera alguns anos, e quando vê que realmente ele não voltou, ela já era, desde o início, uma mulher divorciada, ela poderia casar com outra pessoa. Assim, o rei David, quando viu essa mulher Batseba, e o marido dela estava na guerra, ou seja, ela era divorciada, ele acabou se relacionando com Batseba. Aos olhos de Deus, isso foi uma coisa muito, muito complicada. Porque, apesar que eles não estavam casados uma vez que houve o divórcio, por outro lado, existia aqui um certo compromisso. E é claro que, a princípio, quando ele voltasse de guerra, ele casaria novamente com Batseba. Por isso, Deus determinou que o filho de Davi e Batseba engravidou, ele morreria. Qual foi o comportamento de Davi? Davi ele começa a rezar, ele começa a implorar, ele começa a chorar, ele começa a fazer jejum, ele faz todo possível para despertar a bondade e a piedade de Deus, para que a criança viva. Mas a resposta foi negativa e a criança veio a morrer. Nesse momento, os servos de Davi estavam com medo de dar a notícia para ele. Mas quando finalmente tiveram que dar a notícia e deram a notícia para ele, Davi ele se levanta do luto que ele estava, do choro que ele estava, do jejum que ele estava. E ele continuou, é claro, muito triste, mas ele se levantou e voltou a viver, voltou a se alimentar. E perguntaram para ele, por que você está fazendo isso? Ele falou, eu fiz a minha parte. Eu tentei de todas as formas quebrar o decreto. Mas se Deus entendeu que não, e essa foi a resposta dele, cabe a mim agora aceitar o julgamento divino. E agora eu não vou conseguir trazer essa criança de volta. Eu tenho que seguir a minha vida, aprender com o acontecido, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Morte dos filhos de Aaron. Aaron, o irmão de Moshe, o sumo sacerdote, no dia da inauguração do templo móvel que existia no deserto, os dois filhos de Aaron eles acabam morrendo. Qual foi o comportamento de Aaron? A Torá fala silêncio. Ele não falou nenhuma palavra contra Deus.
ele recebeu o que aconteceu. Entendeu que Deus tem os seus propósitos. Entendeu que a gente não sabe realmente o que acontece. Mas o comportamento de Aaron foi o silêncio. Qual o comportamento de um Yehudi quando alguém falece? A gente se enche de dor no coração, mas a gente não se revolta contra Deus. A gente entende que Deus tem os motivos dele, que Deus agiu de uma forma justa. Com toda a dor que a gente sente no coração, a gente quer se aproximar de Deus, a gente sabe que isso é o melhor para a alma. E a gente vai para uma sinagoga, e a gente fala o Kadish, e a gente louva o nome de Deus. Noah e Abraham. Qual a diferença entre Noah e Abraham? Nossos sábios falam que tem uma diferença muito forte. Noah, quando Deus ordenou a destruição do mundo com o dilúvio, não aparece em nenhum momento que ele rezou e pediu por toda a humanidade. Ele simplesmente era uma pessoa boa, ele se salvou junto com a família e a humanidade se perdeu. Abraham, quando Deus contou para ele que destruiria 2 grandes cidades, Sodoma e Gomorra, Abraham ele reza, ele pede, ele implora, ele pede para Deus para salvar as pessoas. Mas a resposta de Deus foi não. Na prática mudou alguma coisa? Mudou. Abraham, ele fez a parte dele. E a Torá coloca que Abraham estava num nível espiritual muito maior do que Noah, justamente por causa disso. O que Deus quer da gente é que a gente faça a nossa parte. É importante entendermos que fizemos a nossa parte em tudo. No que for, seja numa prova, seja numa doença, seja numa dificuldade, eu me esforcei, eu tentei, eu rezei, eu pedi, mas se não deu certo, eu fiz a minha parte. Para finalizar, David e a construção do templo. David rezou e pediu para construir o templo, mas Hashem lhe disse que não poderia, pois suas mãos haviam derramado muito sangue. Participou de muitas guerras. Seu filho, o rei Salomão, foi quem construiu. No Tratado de Shabbat, no Talmud, conta uma história muito interessante. Quando o rei Salomão estava levando o Aron, a Torá, para o Kodesh HaKodashim, para o lugar mais santo do templo, as portas não se abriam. Ele rezou diversas vezes e não adiantou. Até que ele pediu pelo mérito de seu pai, o rei David, e as portas se abriram. No plano espiritual, o esforço nunca é em vão. Eu acho que essa mensagem é muito bonita para a gente. Quando a gente se esforça em alguma coisa material, se a gente se esforça, tenta e não consegue, a gente acaba perdendo tempo. No plano espiritual, quando a gente se esforça para fazer uma coisa boa, para rezar, para alguma mitzvah, sempre esse mérito se mantém. E vai voltar de alguma forma para coisas boas para a gente. Seja no que a gente está pedindo, seja em outra coisa, seja até mesmo numa próxima geração. Mas nunca as nossas rezas são em vão. E sempre, de alguma forma, Deus vai retribuir a gente por cada mitzvah, e cada proximidade, e cada palavra que a gente fala. Que isso, com certeza, é o nosso objetivo. A gente precisa se esforçar, tanto no material quanto no espiritual. Fazer a nossa parte, despertar a bondade e piedade de Deus. Mas se a gente vai conseguir ou não, Deus é que vai determinar, e a gente precisa ter a humildade de aceitar a vontade de Deus, entendendo que isso com certeza é o melhor para nós.